Na vida, vários caminhos se apresentam diante de nós, mas somente um nos leva à verdadeira vida, que é o caminho de Deus. E hoje, para falar como seguir esse caminho, o que a gente pode estar abordando para melhorar o nosso dia nesses quesitos, estamos aqui com o pastor Daniel. Seja muito bem-vindo e obrigada por estar aqui com a gente para esclarecer algumas dúvidas. Obrigado pelo momento. E nós já começamos assim de uma forma bem intensa, né? A sua abordagem aí, a sua fala e pergunta, né? O questionamento é de pensar qual caminho que nos leva, no meu caso, a Deus. E eu gosto muito de observar a Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas, tanto o Novo como o Velho Testamento. E no Novo Testamento nós encontramos o Cristo Jesus, dizendo em João 3,16, ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho único para nos salvar. E quando nós vamos para João 8:32, nós vamos ver lá o próprio Jesus falando assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aí nós andamos mais um pouquinho na Bíblia, no mesmo Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 6, Jesus fala assim: eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai se não vier até mim. Eu já ouvi pessoas dizendo que todos os caminhos levam a Deus. Segundo a Bíblia Sagrada, não leva. Segundo a Bíblia Sagrada, nós precisamos chegar em Cristo Jesus e nos render em Cristo Jesus para então entender esse caminho. É como se Cristo fosse o nosso GPS. É só Ele que sabe aonde é o céu. E tanto que os seus discípulos, em João 14, questiona ele e pergunta para ele, fala assim: vem cá, como saber o caminho se nós não sabemos para onde o senhor vai? E aí é a hora que ele fala: eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai se não vier até mim. Então ele está dizendo o seguinte: segura na minha mão que eu vou levar vocês para esse caminho. É como visualizando dessa forma. E quando a gente visualiza assim, a gente vai entender que há muitas religiões e muitas crenças, e as pessoas falam o que elas estão acreditando. E cabe a elas acreditar. Mas eu acredito nas Escrituras Sagradas, na Bíblia Sagrada, da qual ela me dá esse direcionamento dizendo que Cristo é o caminho. O apóstolo Paulo confirma isso em Romanos, no capítulo 10, quando ele diz o seguinte: com a boca a gente confessa e com o coração a gente crê. Com a boca a gente confessa a respeito da salvação e com o coração a gente manifesta isso diante de Deus. Então, há esse caminho sim. Só que esse caminho para chegar até Cristo e ter a paz eterna, morar na Nova Jerusalém, é por Cristo. Somente em Cristo, através de Cristo e por Cristo. Como diz no Evangelho de João, capítulo 1, quando o próprio João está dizendo que Jesus era o Verbo e o Verbo se fez carne. Tudo que foi feito para ele, por ele, através dele. E nada daquilo que foi feito seria feito se não tivesse ele. Do mesmo jeito, esse caminho. Só ele. E nesse sentido, eu queria que o senhor explicasse, trouxesse um pouquinho, porque às vezes assim, as pessoas têm uma certa dúvida, uma certa dificuldade de compreender. Então, o que seria caminhar com Jesus, seguir esse caminho e se encontrar nesse caminho? Interessante para a gente parar e pensar a respeito desse caminho, como eu agorinha falei para você, que muitas pessoas falam assim: existe muito caminho. A Bíblia Sagrada, ela diz que há dois caminhos. Há o largo e há também o estreito. O largo quer dizer, traduzindo ali, que é para o inferno, e o estreito para o céu. Quando a gente toma uma decisão em caminhar com Cristo, algumas coisas vão ser reveladas. Para a gente pensar mais fácil, no nosso contexto, quando há uma luz elétrica acesa, ela começa a mostrar em mim a imperfeição, a sujeira, certo? Quando ela apaga, se nós estivermos numa sala mais escura, você não vai ter percepção da sujeira que está em mim. Mas a lâmpada acende e automaticamente a gente percebe.
E a Bíblia chama Jesus de a luz. E quanto mais eu aproximo de Cristo, aprendendo os princípios dele, mais imperfeição eu vou avistar em mim. E quanto mais imperfeição eu vou avistar em mim, mais necessidade de uma mudança eu terei. Não por causa de uma religião, de uma placa de igreja, mas por causa de Cristo. Quando eu aproximo de Cristo e vejo a santidade dele, e vejo o quanto ele realmente é santo, e o quanto eu sou pecador, e ele que perdoa os meus pecados, eu vou olhar e vou ver. Antes eu era ignorante, bruto, respondão, e aí eu entendi que, peraí, eu preciso de mudar. E quando a gente vai mudando, a gente vai tendo uma percepção diferente. Esses dias eu achei interessante que alguém falou sobre o caminho, e justamente andar com ele. E eu falei para a pessoa, olha, a gente precisa de amar o próximo como a nós mesmos. Esse é o segundo mandamento que Cristo mandou. E ela falou, olha, pastor, eu acho bonito demais esse jeito do senhor falar e do jeito do senhor agir. Mas comigo não é assim, não. Comigo ainda, se pisar no calo, mexer comigo é na peixeira. Ela até brincou, a pessoa até brincou dessa forma. Mas ela falou assim, mas pastor, um dia eu quero chegar a esse nível. E quanto mais eu aproximo de Cristo, mais imperfeição eu vou ver, mais necessidade de transformação eu vou sentir e mais querer ser transformado eu vou. É isso que é verdadeiramente andar com Cristo. Eu olhar como se estivesse olhando no espelho e vendo as minhas imperfeições e começando a mudar. Aí eu vou aprender a lidar com o meu próximo, eu vou aprender a lidar com a dificuldade do meu próximo e com a minha também. Isso é caminhar com Cristo. Na vida, como eu disse no início, né, surgem alguns caminhos que aparentemente nos parece ser o certo. Só que esses caminhos, eles podem nos afastar realmente daquele que é o verdadeiro, daquele que a gente precisa seguir? Sim, sim. Interessante, né? Vamos pensar. Agora eu falei sobre várias religiões. Não estou aqui para criticar nenhuma delas, porque o meu propósito aqui não é esse. O meu propósito é falar o que eu acredito que está baseado na Bíblia Sagrada. Vou falar também, não falando mal, mas eu vou falar o que o mundo oferece. Eu ouço as pessoas falando o seguinte, eu amo Deus. Sabe qual é a diferença em amar Deus e obedecer Deus? Amar é fácil, é pronunciar. Obedecer é renunciar. Quando eu aprendo a renunciar, aí sim eu vou estar manifestando o meu amor, porque o meu amor para com Deus, ele é um amor de renúncia. É eu crucificar a mim mesmo para que eu possa então viver para Cristo. Paulo, ele diz assim, quando ele chega ao ponto de entender, ele fala assim, olha, agora não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. E quando ele fala isso, é porque ele entendeu que ele ainda não tinha chegado numa perfeição, mas ele diz que prossiga, que eu estou prosseguindo para o alvo, que é o parâmetro é Cristo. Quando nós entendemos que o parâmetro é Cristo, nós vamos entender que o único caminho é Ele. Mas aí há muitas situações que nos levam a um desviar desse propósito. Conheço muitas pessoas, tenho trabalhado há muito tempo em levar pessoas para casas de recuperação, para combater os vícios, tanto as drogas ilícitas como as lícitas, porque tudo é drogas, só porque como diz, a justiça liberou, não quer dizer que não é drogas, são drogas, cada um causa os seus malefícios. E as pessoas, elas entram para esse caminho e ainda dizem, eu amo Cristo, eu amo Deus, eu estou andando nesse caminho, mas na verdade não estão. Como eu falei agorinha, que para andar com Cristo exige renúncia. E renúncia da minha vontade, como Paulo falou, não sou eu que vivo, é Ele que vive em mim. Quando eu entendo que Cristo vive em mim, é Ele que vai me conduzir. Você já orou, já pediu, já rezou e já falou para Deus, Senhor, faça a tua vontade na minha vida. Não já? E quando você faz isso, você está falando para Ele fazer a vontade dele ou fazer dentro do seu contexto de vontade? Eu compartilhei ontem um vídeo bem curto, a pessoa orando e falando assim, Senhor, faça a tua vontade em mim, eu vou concordar com a tua vontade. Aí, na outra cena, chorando.
esguelando, né? Ah, por quê? Por quê? Por quê? Andar com Cristo é basicamente isso. É eu entender que não sou eu que vivo, é Ele que vive em mim. Quando Jesus ele vem, e algumas pessoas dizem que ele resumiu os 10 mandamentos em 2, ele não fez isso. Ele simplesmente falou que se eu amar a Deus sobre todas as coisas, e o meu próximo como a mim mesmo, ele pegou os 10 mandamentos e colocou nessa questão. Se eu amo o meu próximo, eu não vou querer a mulher do meu próximo. Se eu amo o meu próximo, eu não vou querer dar prejuízo para o meu próximo. É isso que ele está falando. E andar é justamente isso. E infelizmente na sociedade a gente vê as pessoas dando prejuízo para o outro, a gente vê as pessoas comprando e não pagando, a gente vê as pessoas e elas acham que está caminhando. E é tão simples a gente achar porque é aceitável a nossa mentalidade. Mas não estão. Porque quem anda com Cristo no verdadeiro caminho, há uma mudança de vida. Porque através dos frutos nós vamos conhecer a árvore. Então tem pessoas que estão andando no caminho, achando que estão enganados, estão cegos. O próprio Cristo combateu, na época, os fariseus, os escribas da época, chamou eles de sepulcro caiados. O que ele quis dizer com isso? Estava tão bonito por fora, roupinha bem ajeitada, né? Com as túnicas e tudo mais, religiosos, mas por dentro estava podre, não tinha mudança de vida. Quando há uma mudança de vida por dentro, por fora também vai mudar. Aí a gente sabe olhar e tratar os outros totalmente diferente. Então tome cuidado no caminho que você está seguindo, porque o caminho que você está seguindo, se não te levar a Cristo, e talvez você ache que leva a Cristo, ele vai te levar, como a Bíblia Sagrada diz, ao inferno. Então tome muito cuidado. E entrando nesse assunto também, da gente seguir os caminhos, eu gostaria que o senhor explicasse. Através das minhas orações, eu consigo buscar esse caminho, eu consigo buscar essa mudança e consigo também fazer, como o senhor mesmo disse, fazer alguns pedidos, né? Pedir a Deus que seja feita a sua vontade, mas na verdade a gente quer que seja feita a nossa. Mas, seguindo a linha de raciocínio, como que eu posso saber se a minha oração foi escutada, se os caminhos que ele me colocou diante de mim está relacionado àquilo que eu pedi, como que eu posso sanar essas dúvidas relacionadas aos caminhos que eu devo seguir ou que eu devo deixar para trás? Vamos por parte. Quando a gente vai orar, rezar, clamar a Deus, a gente entra diante do altar de Deus com as nossas crenças. E as nossas crenças são limitantes, porque quando a gente entra conforme aquilo que eu aprendi dos meus pais, que eu ouvi de alguém me ensinando, e então eu só chego diante de Deus daquela forma. E o interessante é que Deus, ele é do tamanho daquilo que você acredita. Certa vez, uma criança olhou para o céu e fez assim. Olhou bem e viu um aviãozinho. E o aviãozinho coube entre os 2 dedos dele. O pai, vendo aquilo, levou ele no aeroporto. Quando chegou no aeroporto, ele viu aqueles aviões e questionou o pai dele. E é o mesmo? É o mesmo. Quando você olhou ele lá no alto, você estava olhando distante. Agora você está olhando perto. E Deus é da mesma forma. Conforme aquilo que eu acredito de renúncia, conforme aquilo que eu acredito de entrega, é o Deus que eu sirvo, que eu creio. Se você tem uma restrição com Deus, uma dificuldade com Deus, ele vai diminuindo. Mas se você tem uma entrega total a ele, ele vai se tornando grande na sua vida. E na oração, na reza, o que nos conecta com Deus é o que eu acredito. E como entender que ele está me ouvindo? A Bíblia diz que pedir a ele e ele dá. Bater e abrir-se-á. Ou seja, todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que bate, abrir-se-lhe-á. Ou seja, quando nós aproximamos dele. Só que tem um detalhe. Como que eu vou aproximar? Vamos pegar aqui. Como que eu vou aproximar de um juiz aqui na terra? Eu vou ao fórum e há uma audiência e eu vou chegar lá de qualquer jeito? Não. Para você entrar no fórum, você não entra de bermuda, de boné, certo? Você não entra de qualquer jeito. Tem algumas normas. Para falar com o juiz, você precisa de saber como falar. Quando nós vamos falar com Deus,
muitas das vezes nós quebramos alguns princípios. Quem é Deus? Quando Jesus ele nos ensina a oração do Pai Nosso, ele não está dizendo que vocês repitam essa oração todos os dias. Não era isso. Quando ele fala assim, Pai Nosso que estás no céu. Nós estamos falando com quem? Com alguém que está sentado no trono todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Então, para eu falar com esse pai, e filho fala com pai, eu preciso de ter uma certa reverência. E quando eu vou falar com o pai, eu não posso ser falso, eu tenho que ser verdadeiro. Eu tenho que ser autêntico. As minhas orações precisam de ser autênticas. Quando a gente lê alguns salmos, o salmista escreve e fala assim, Senhor, livra eu dos meus inimigos. Mata, né? Vamos colocar assim. Ele estava sendo autêntico. O que ele precisava naquilo era isso. Pastor, então o senhor está incentivando que a gente deve orar para matar? Não, eu estou falando que o salmista naquele momento é. Agora, se você não tem coragem de falar, Senhor, castiga o fulano ou faz aquilo, mas você pensa, para Deus é a mesma coisa. Então, as minhas orações, para que elas possam ser ouvidas por Deus, eu preciso ser autêntico. O que eu estou expressando verbalmente precisa ser aquilo que está no meu coração. Senão, você faz uma confusão, não para Deus, que Deus está sabendo de tudo. A Bíblia diz no Salmo 139 que Deus sonda e conhece o nosso coração. Antes da palavra sair dos meus lábios, ele já sabe o que eu vou fazer. Falar. Inclusive, é o que a gente aborda, né? Deus está ali dentro dos seus pensamentos. Então, ele sabe até o que você está pensando sem que precise ser falado. E o fato de você pensar e não falar, para mim vai fazer uma grande diferença, mas para Deus não. Então, nas minhas orações eu preciso ser autêntico. Sabe quando você está irado, revoltado, indignado, que talvez você pegou o seu salário, e o salário veio de uma forma errônea, e você tentou e não resolveu. Você está indignado. Você está revoltado com aquilo. Não vai dar para pagar as contas. Não vai dar para fazer aquilo que você pensou. E aí eu falo, Senhor, em tudo dai graça. Naquele momento eu não dou conta de dar graça. Lógico que a Bíblia diz que em tudo dai graça, mas naquele momento eu não estou dando conta de dar graça. Eu me lembro uma vez na minha vida, da qual aconteceu uma tragédia muito financeira mesmo, e aí eu falei para minha esposa falou assim, nós temos que orar. Eu falei, eu não dou conta. E falei para Deus, Senhor, não dou conta de abrir a boca agora. Agora eu vou falar, Senhor, e eu não estou dando conta. Aí eu falo para ele que eu não estou dando conta, porque quando eu falo, o meu cérebro movimenta em meu favor. As minhas palavras têm poder. Então, quando você for orar, rezar, você precisa chegar diante de Deus com autenticidade, não com fingimento. Você precisa de ser a mesma pessoa que está aqui diante do altar de Deus. Porque o que Deus detesta, Gabriel, é a hipocrisia. Ele fala assim, hipócritas. Porque o que ele está procurando é verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É isso que demonstra que Deus está ouvindo. E o que acontece no final de tudo? Que o Espírito Santo de Deus testifica com o nosso espírito. Deus não é Deus de confusão, Deus é Deus de paz. Aí tem uma confirmação que Ele está ouvindo as minhas orações. Pastor, belas palavras. E assim, para a gente encerrar esse episódio, eu queria que o senhor deixasse aqui uma mensagem para quem está nos assistindo, ainda relacionada a esse assunto, sobre tudo isso que a gente abordou até o momento. Eu gosto muito de pensar a respeito daquilo que Cristo aqui na Terra passou e o que Ele ensinou. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo e passando neste momento. Mas eu sei que o Cristo do qual eu estou falando aqui para vocês é o Cristo que ainda continua atuando em toda a dimensão de todo o planeta, inclusive o planeta Terra. Quando você estiver nas suas orações, lembre do Salmo 23, no versículo 4. Eu gosto muito dele. O Salmo 23, ele começa dizendo assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pasto verdejantes. Ele prepara uma mesa diante dos meus inimigos e ele unge a minha cabeça. É lindo, lindo, lindo. Mas no versículo 4, o salmista fala assim, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. O próprio Jesus, quando passou aqui, ele falou assim,
No mundo, vocês vão passar por aflições, mas tem de bom ânimo. O Cristo ressurreto, ele passou por aflições. E você tem passado por aflições. Eu passo por aflições. Mas ele diz, tem de bom ânimo. Porque ele venceu. Ou seja, ele está dizendo que também nele nós venceremos. Não importa o que você está passando. Importa é como está o seu coração diante dele e como que você se curva diante dele. Eu estou falando de se curvar, realmente é você entender que sem ele você não consegue. Sem ele você é incapaz de conseguir. Você pode realizar muitas coisas, mas a verdadeira paz vem dele. Por isso que ele diz, olha, eu dou a paz, não como o mundo a dá. A paz dele é alívio em meio às aflições, às dificuldades. Então a palavra que eu quero deixar para você é, creia sempre nesse Cristo. Se curve sempre diante desse Cristo. Ore, reze diante desse Cristo, com o coração voltado e crendo. E leia a Bíblia a cada instante, a cada momento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aquilo ele está falando dele mesmo, que ele é a verdade, a vida e ninguém vai ao Pai se não for por ele. As suas aflições, seus conflitos, as suas dificuldades, seja ela o que for, apresenta a ele. Ele está pronto para te ouvir, pronto para te atender e pronto para te socorrer nesses momentos tão difíceis da vida. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Pastor, mais uma vez, muito obrigada por Amém. ter vindo aqui hoje e ter esclarecido algumas dúvidas que eu acredito que seja de grande valia, né? Grande parte da população tem essas dúvidas, quer realmente seguir o caminho certo, mas não sabe nem por onde começar. Então, mais uma vez, muito obrigada e obrigado você também por estar aqui nos assistindo. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.